Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, inovação, ciência, tecnologia, educação e muito mais. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber um amigo, ele que é engenheiro civil e tem feito uma história muito bonita numa nova área, num novo método de construção, já a gente vai falar disso, que é o Gustavo Franklin. Gustavo, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Mauro. É um prazer enorme estar aqui, né? Podendo falar um pouco de tecnologia de construção, de sustentabilidade, falar um pouco de alta produtividade, inovação, e é um prazer estar aqui. Como é que foi a tua escolha pela engenharia civil? Bem, aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar o meu pai tem uma loja de material de construção no bairro da Jatiuca e eu comecei lá a trabalhar e conhecer os materiais de construção, né? Desde os 13 anos de idade eu trabalho lá. E isso despertou em mim uma curiosidade cada vez maior pela engenharia civil. Até então eu não tinha nenhum caso de engenheiro na família, mas eu enveredei por esse lado. E aí foi interessante que na época da minha faculdade, eu fazia faculdade de manhã na Universidade Federal de Alagoas, à tarde eu estagiava e final de semana eu estava trabalhando na loja. E isso para mim sempre foi foi um caminhar natural da construção da minha vida profissional, né? Em que momento que você decidiu mesmo, vou fazer um curso superior nessa área de engenharia? Foi ali dentro mesmo, no dia a dia da loja do teu pai, que está em funcionamento até hoje, até né? hoje, exato. A loja do meu pai funciona até hoje, já tem 30 anos aí e ele lá numa luta, ele adora aquilo lá, né? Aquela loja, esse contato com o cliente, vender material de construção. E foi ali realmente que despertou, e também conversando com alguns amigos, eu admirava o ramo da engenharia civil, né? Eu já visualizava que aquilo ali era interessantíssimo, porque eu tinha contato com muitos engenheiros, como trabalhando na loja de material de construção, eu tinha contato direto com muitos engenheiros, então a gente sempre... e aquilo foi despertando minha curiosidade. E eu me sinto altamente realizado na minha profissão e a escolha que eu fiz foi, cada vez que eu penso, foi muito correta. Ô Gustavo, você se lembra do momento em que você disse para o teu pai, falou, olha pai, eu vou fazer engenharia civil? Você se lembra desse momento? Meu pai sempre me apoiou muito em tudo que eu quisesse fazer. Então, quando eu falei que ia fazer engenharia civil, para ele foi um orgulho, né? Porque ele sentiu que era uma semente plantada por ele, né? Então, como desde os 13, mais uma vez eu trabalhava lá com ele e conhecia os materiais de construção através dele, isso ali foi um ponto de orgulho para ele, porque ele viu que tinha plantado essa semente da engenharia na minha mente, né? Então, assim, isso aí foi importante. Eu acho que ele se sentiu muito orgulhoso por isso. Que bacana, parabéns por essa parceria, né? Porque nem sempre trabalhar em família é fácil. E no teu caso foi justamente uma felicidade, né? Motivo até de inspiração para a tua vida profissional, né? Que continua, você aplaude ele, mas também segue a tua carreira, né? Exato. E assim, além de eu aprender a parte na loja do meu pai, eu aprendi toda a parte dos materiais de construção, parte técnica, uma coisa mais técnica, mas eu também aprendi muito a lidar com gente. As pessoas que chegavam lá, às vezes com diversos problemas de infiltração, você tem um problema você está com um problema de infiltração, você está com um problema de a cerâmica destacando, problema de rejunte, a pessoa quer dar um acabamento melhor na casa, tal. Isso fez com que eu começasse a entender os problemas que aqueles clientes vinham passando, e isso fez criar em mim uma mentalidade de resolvedor de problemas. E esse contato comercial também com o cliente era extremamente importante, porque a partir do momento que você se torna empreendedor, você vai lidar com o cliente o resto da vida. Você já se via, então, como empreendedor paralelo à atividade do teu pai? Você já imaginava isso para você? É muito interessante essa pergunta, porque
eu saí da faculdade já empregado numa construtora aqui de Alagoas. E lá eu trabalhei por 5 anos. Depois eu fui para uma grande construtora de São Paulo, mas atuando aqui em Alagoas também. Mas eu tinha, na minha mente, eu já tinha definido uma meta. Aos 35 anos eu vou abrir uma construtora. E aos 35 anos eu abri meu próprio negócio, que é a minha construtora, que chama Ética Engenharia hoje. Quer dizer, então, que foi tudo planejado e eu imagino o tamanho do esforço, da dedicação e do comprometimento para conseguir realizar essa meta, né? Que foi audaciosa, dá para dizer isso, né? Dá para dizer, e eu digo ainda mais, que quando eu decidi me tornar empreendedor, eu já tinha na minha mente o seguinte: a minha dedicação e a minha vontade de crescer dentro da empresa, se eu utilizasse isso ao meu favor na minha própria empresa, não tinha como dar errado. E graças a Deus deu certo. Apesar de que você planeja ir do ponto A ao ponto B, mas a vida do empreendedor não é uma linha reta, né? Às vezes você sobe, você desce, é uma montanha russa. Mas assim, eu não faria outra coisa hoje. Me descobri empreendedor, tinha o meu planejamento da idade, então eu cumpri aquilo lá. E por diversas vezes você passa por dificuldades, você cresce, você cai, você sobe de novo e você tem que ter resiliência. Então, se você não tem o espírito empreendedor, é muito difícil você aguentar. Então, eu descobri também que eu tinha esse espírito empreendedor. E tudo despertou lá, do início lá, com 13 anos de idade, e hoje, graças a Deus, estamos crescendo cada vez mais. Que bacana. Vamos então aproveitar a tua presença para falar de algo que chama a atenção de todos nós, que é o que, numa rápida tradução aqui, seria estruturas de aço, né? Mas vocês chamam comercialmente de steel frame, que é light steel framing, né? E aí ficou steel frame, light steel frame. Traduz para nós o que é esse tipo de construção. Dá para chamar até de construção a seco? Exato. O light steel frame é exatamente isso. São construções pré-industrializadas que utilizam muito pouco água. Então, você tem muito pouca água. Então, você pode chamar de construção a seco. O Light Steel Frame é uma metodologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos na década de 30 para poder atender ao rápido avanço das cidades americanas. E com o advento do desenvolvimento do aço, o que aconteceu? Se tornou comercialmente viável. Mas o Light Steel Frame, ele na verdade explodiu, vamos dizer assim, deu um boom do Light Steel Frame, foi quando houve a reconstrução do Japão na Segunda Guerra Mundial. E aí sim se difundiu mundialmente o Light Steel Frame. Exatamente isso, o Light quer dizer leve, Steel, aço, Frame, painéis. Então a gente constrói com painéis metálicos, casas, escolas, hospitais em tempo recorde e sendo muito sustentável. Dá para dizer, sem medo de errar, Gustavo, que essa construção é uma tendência mundial? Porque ao olhar os números, a gente vê um crescimento estimado pela própria associação do setor aqui no Brasil de quase 10% no mundo. O Brasil tem acompanhado essa expansão? O Brasil, o que está acontecendo atualmente? Há um declínio enorme na quantidade de mão de obra disponível no setor da construção civil. E aí estamos falando em pedreiros, carpinteiros, armadores. Essa nova geração que está chegando agora, ela não se identifica com esses trabalhos mais, vamos dizer assim, braçais. E o Light Steel Frame, por ser uma tecnologia avançada de construção, tem atraído mais esse público. Então, é uma tendência natural a construção civil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, partir para a construções industrializadas. Aí tem o Light Steel Frame, tem construções modular. Então, assim, é uma tendência onde é irreversível, isso em todas as reuniões que nós fizemos pelo Sinduscom, pela CEBIC, que são os órgãos que compõem a construção civil no Brasil, já é unanimidade a falta de mão de obra e a necessidade de se desenvolver métodos construtivos mais eficientes e mais produtivos. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu quero que você explique para nós
A questão que todo mundo que está em casa está perguntando, né? Durabilidade, será que é resistente? Porque eu acho que as pessoas têm medo, tão acostumadas com a alvenaria, né? O método tradicional aqui no Brasil. Então a gente faz esse rápido intervalo e eu volto já já com mais dessa conversa muito especial com o Gustavo Franklin, ele que é engenheiro civil e CEO da Ética Engenharia. Eu volto em instantes com todas essas respostas. Até já.